porém brilha intensamente na escuridão espiritual e moral que nos cerca. É assim que seremos. É assim que nós vamos ser bem-aventurados. É assim que vamos ser felizes. E é assim que o mundo será servido pela igreja. É assim também que Deus será glorificado. Se deixarmos nossa luz brilhar, para que nossas boas obras sejam claramente vistas, nosso Pai Celestial vai ser exaltado. Ele vai se agradar de nós. Ele vai ter prazer em nós. Vou repetir de novo o que eu disse na última vez. Pastor Pedro Lindoso disse que Deus deu um xodó para alguns. Mas por quê? Porque esses têm um xodó por ele. Coração de Davi, coração de Daniel, coração de Jó. Homens que Deus levantava a cabeça e dizia: "Vive, meu servo Jó, como aí. Não existe em toda a terra alguém como ele, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal." O próprio Deus testemunhando dele. Então, queridos irmãos, Jesus disse que é impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Deixa eu repetir o texto para vocês verem, na linguagem de hoje que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Guarda essas duas expressões aqui, para nós fecharmos. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte, e não se acende uma lâmpada para ficar debaixo de uma vasilha. Jesus está dizendo: é impossível esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu estava vindo ali dentro, na região de Colinas, chegando para Mirador, por dentro dos matos, visitando os nossos colegas, lá em Cocos do Eleodoro, lá em Conceição e lá em Ibira. Nós estávamos visitando eles lá. Quando a gente vinha de Ibira, parece que é de Ibira, ou de Cocos, Conceição, de longe a gente viu o Mirador. E eu achava que o Mirador era dentro do buraco, que eu só conhecia a primeira parte do Mirador. Eu disse: mas não é Mirador não, o Mirador é dentro de um buraco. De longe a gente via. Aí o pastor disse: mas é Mirador. O pastor estava comigo: mas é Mirador. Só à noite, quando nós chegamos, era um bairro do Mirador, que é do alto. Não tem como esconder uma cidade que ficar no norte. Quando você vem de viagem à noite, o Bacabal é baixo, mas de longe você começa a ver o clarão. Você percebe que está se aproximando da cidade. Não só Bacabal, mas outras cidades. E se é de cima, voando no avião, aí é que fica menos visível a cidade à noite, sitiada, ou seja, construída. Quer seja de monte ou não, você está lá em cima. Jesus está dizendo que é impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Outra verdade que ele diz é que não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la debaixo do cesto. A linguagem corrigida diz debaixo do alqueire, que era uma medida de capacidade de medir cereais. A linguagem de hoje chama alqueire, mas outra linguagem diz vasilha, bacia, módio, que é uma medida de 8,5 litros. Não tem sentido quando você acende uma lamparina, você bota ela em cima da mesa. No interior, eu enfiava uma tabinha na parede de taipa, enquanto estava fazendo barro mole, já ficava supostozinho lá para botar a lamparina, ou no pedestal. Aqui, ó. Não tem sentido você pegar uma lâmpada dessa e botar debaixo dos bancos. Elas iam até dar uma certa clarão, mas não iluminava. Não há sentido. Jesus está dizendo: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo do alqueire, de uma cesta. Com essas palavras, Jesus está confrontando os crentes com a impossibilidade de se esconder
e não refletir a sua luz. Jesus está dizendo: o crente que é crente, ele não pode se esconder. Aonde ele está, ele brilha. Aonde ele está, todo mundo sabe que ele é cristão, que ele é servo de Deus. Não tem como se esconder. Então, Jesus conclui que os discípulos cristãos são importantes para a contínua realização dos planos de Deus no mundo. A mesma coisa do sal, para finalizar. Olha o que nós dissemos do sal. O sal no saleiro, ele continua sendo sal, poder de salgar. Mas eu perguntei: o sal no saleiro, ele salga? A carne está ali, o sal está no saleiro. Ninguém pegou o sal e botou em cima da carne. A carne vai ser preservada? Não. Vai apodrecer, porque o sal no saleiro não tem sentido. Ele só tem sentido, ele só tem o poder de salgar quando ele é colocado sobre a comida ou sobre a carne para preservar, para não apodrecer. Eu disse que existem cristãos assim, verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, mas são sal no saleiro, não fazem nada, não salvam o vizinho, não salvam a rua, muito menos o bairro, muito menos a cidade, não fazem nada. Quando Jesus vier, vai perguntar para eles, como aquela peça que os irmãos antigamente: fulano, me dá suas mãos. E o nosso hino diz: as mãos vazias. Você não tem como se apresentar com mãos vazias. Sim, o sal. Agora vamos trazer para a luz, só como Jesus está falando a mesma coisa. Só repetindo, não tem sentido a luz debaixo do alqueire. A palavra é: saia do saleiro, sal, e saia debaixo do alqueire, do cesto, luz. Brilhe diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, e outras vidas possam encontrar a salvação. Irmão, vou lembrar do nome dele, aqui de Rio Doce, qualquer prefeito. Ele disse que está tomando banho lá no interior, num banheirozinho de palha, quando os crentes passaram lá na estrada cantando: Jesus, Jesus, meu Salvador. Aquilo foi tão forte, impactou ele lá no banheiro. Ele se banhou ligeiro, correu para casa, se vestiu e acompanhou os crentes. E lá onde ele dirigiu o crente, o culto, e nós, naquela época, nós íamos, era na base da légua. Hoje é quilômetros, uma légua 6 quilômetros, uma légua 2 léguas, 3 léguas. E uma légua 6. Jorge Franco, que foi falou. Ao irmão Osso. Jorge Franco, irmão Osso, obrigado. Nós dirigimos cultos aí na base da légua. E os crentes iam e ele acompanhou. E quando chega lá, aceita Jesus como Salvador da sua vida. A luz tem que brilhar, o sal tem que salgar. Você é sal da terra e luz do mundo, ou não é? Sim. Essa é a pergunta. Você é sal da terra e luz do mundo. Se você é sal, tem que salgar. Sai do saleiro. Vamos para as ruas. Vamos para a mobilização missionária. Vamos abrir nossa casa para fazer o IGF. Vamos nos doar para dirigir um ponto de pregação ou até mesmo uma congregação no futuro. Vamos dizer que Jesus salva, vamos dizer que Jesus batiza no Espírito Santo, que Ele cura e que volta para buscar a sua igreja em breve. Vós sois a luz do mundo, vamos brilhar. Que todos vejam nossas boas obras e acreditem que nós somos crentes de verdade, que nós somos uma igreja verdadeira, que nós não somos uma farsa, que nós não somos um engano, uma propaganda enganosa, mas que nós somos os verdadeiros servos do Senhor, nosso Deus. É isso que Jesus está dizendo. Porque o próprio Jesus, o próprio Paulo, diz que alguns têm nome de piedade, mas negam a piedade com suas obras. Dizem que são piedosos, que são espirituais, são crentes, deles até que creem em minha voz,
dá uma saudação daquelas bonitas, pregam, quando pega o microfone já é profetizando, nada de profecia, falando línguas estranhas, nada de línguas, coisa treinada. Se você tiver discernimento, você vai saber, mas não são sal, não são luz, não salvam nem brilham. Mas Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal precisa ter as suas características, precisa salgar, não pode ser insípido, não pode ser insosso. Quanto sal insosso! Eu olhando isso aqui comecei a me emocionar. Meu Deus, quanto sal insosso, quanto sal sem poder de salgar no púlpito, quanto sal sem poder, estou falando do púlpito vagabundo, estou falando do geral. Quanto sal sem poder de salgar de terno e gravata, quantas irmãs bem vestidas sem poder de salgar, quantos irmãos que não brilham, e o Senhor sofrendo o Evangelho sendo difamado, principalmente nas redes sociais. Mas eu conclamo: a Assembleia de Deus em Macabraio, a Assembleia de Deus no Maranhão, a Assembleia de Deus no Brasil, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Fique de pé para nós encerrarmos. Hoje eu não tenho nenhum hino. Geralmente Deus me fala de um hino, mas eu não tenho nenhum. Mas cadê a banda do Josué da banda? Mas aqui valeu a pena.